O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, os discípulos contaram o que tinha acontecido no caminho e como tinham reconhecido Jesus ao partir o pão. Ainda estavam falando, quando o próprio Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: "A paz esteja convosco." Eles ficaram assustados e cheios de medo, pensando que estavam vendo um fantasma. Mas Jesus disse: "Por que estáis preocupados e por que tendes dúvida no coração? Vede minhas mãos e meus pés, sou eu mesmo. Tocai em mim e vede. Um fantasma não tem carne, nem ossos, como estáis vendo que eu tenho." E dizendo isso, Jesus mostrou-lhes as mãos e os pés. Mas eles ainda não podiam acreditar, porque estavam muito alegres e surpresos. Então Jesus disse: "Tendes aqui alguma coisa para comer?" Deram-lhe um pedaço de peixe assado. Ele o tomou e comeu diante deles. Depois disse-lhes: "São estas as coisas que vos falei quando ainda estava convosco. Era preciso que se cumprisse tudo o que está escrito sobre mim, na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos." Então Jesus abriu a inteligência dos discípulos para entenderem as Escrituras e lhes disse: "Assim está escrito: o Cristo sofrerá e ressuscitará dos mortos ao terceiro dia. E no seu nome serão anunciados a conversão e o perdão dos pecados a todas as nações, começando por Jerusalém. Vós sereis testemunhas de tudo isso." Palavra da salvação. As pessoas que têm acompanhado essa semana e na semana seguinte as leituras, nós vamos aprender muito com a ressurreição de Jesus. Hoje nós temos um texto, o livro dos Atos dos Apóstolos, como primeira leitura, no capítulo 11. E essa leitura já nos dá duas coisas importantes para que a gente pense um pouquinho no Senhor ressuscitado. Primeira coisa, é interessante que o desfecho final da morte de Jesus na cruz acontece, por incrível que pareça, nem por tanta maldade, mas uma sucessão de situações ignorantes, sem o conhecimento da pessoa de Jesus, sem o conhecimento da proposta dele, vão causando medo, vão sendo deturpadas à medida que as pessoas vão falando, que culmina numa condenação por ignorância, mas uma condenação com uma consequência salvadora. O que é mais bonito. Até dessa situação, Jesus tirou um bem para nós. E uma outra coisa, por mais que houvesse a maldade de querer matar Jesus, para que os milagres cessassem,
a leitura dos Atos dos Apóstolos mostra que é bem diferente. Matam Jesus, Pedro e os demais apóstolos passam a fazer as mesmas coisas que Jesus fazia. O que não adiantou nada, né? E aí, o episódio de hoje mostra isso. Acontece que Pedro e mais outro discípulo acabam curando um aleijado. E o texto de hoje é assim, a notícia da cura, ela se esparrama, corre essa notícia. Então, vendo que as pessoas desesperadas vêm até a pessoa que foi curada, para saber o que estava acontecendo, e para até perceber, será que Jesus voltou, ou o que está se passando, né? Pedro vê a aglomeração acontecendo ao seu redor e diz o seguinte: olha, por que vocês ficam impressionados conosco, como que se nós tivéssemos feito esse homem andar com o nosso poder e a nossa piedade? Não é assim. Vocês mataram Jesus, mas não foram capazes de matar a graça dele, a graça de Deus. Então essa é a certeza que nós temos. E Pedro continua dizendo o seguinte: Pilatos até que estava disposto a soltá-lo, mas a pressão ignorante que o povo fez provocou uma troca. Ou seja, rejeitou-se aquele que era o santo e o justo para que fosse agraciado um assassino. Barrabás, que foi solto no lugar de Jesus. E aí a gente chega à seguinte conclusão: de fato essa era a missão de Jesus, né? Jesus ele veio para salvar aos pecadores, as piores pessoas. Não seria diferente, não seria não seria parte da missão de Jesus ele sair ileso e Barrabás ser condenado. Barrabás foi salvo, né? Então, a conclusão que se tira é essa: nós matamos o próprio autor da vida, mas ainda bem que ele tem o domínio do reino dos vivos e dos mortos. É muito importante a gente chegar a essa conclusão, né? Então, se Jesus visitasse a nossa terra de novo, com certeza o mataríamos, ainda muitas vezes. Mas ele é ele que tem o poder da morte e da vida, e aí tudo para ele está nas mãos dele, né? E nós devemos crer nisso. Por isso que nós compreendemos, e Pedro diz assim: os milagres acontecem pela fé no nome de Jesus. E por meio de Jesus, ele é o único capaz de fazer milagres. E aí Pedro finaliza o discurso dele dizendo, né? Então a nós cabe-nos arrependermos e convertermos-nos para que os nossos pecados sejam apagados. Então a ressurreição de Jesus deixa muito claro o seguinte para nós: nós que estamos aqui nesse santuário, e até as pessoas que não estão e que nunca vieram numa igreja, estamos sob o domínio da graça de Deus. É o tempo forte da graça de Deus. E nós seremos abençoados por uma medida consciente. Qual que é a medida que Pedro fala para nós? Na medida em que cada um afaste de suas más ações, nós somos abençoados por Deus. E aí, até a pessoa que não professa fé alguma, à medida em que ela vai se afastando de suas más ações, ela é abençoada por Deus também. O Evangelho de hoje, Jesus glorioso, ele faz duas coisas. Ele participa da refeição. É interessante que o que ele fez antes de morrer foi cear com os seus discípulos, e depois ele continua nas suas aparições fazendo refeição com os seus discípulos. Isso tem um indicativo muito grande para a gente. Medite sobre isso, vai tirar inúmeras conclusões belíssimas. E o segundo evento do glorioso é que ele sempre abre as Escrituras e areja a inteligência dos seus discípulos. Qual que é o contexto do Evangelho então? Os discípulos de Emaús estavam voltando para casa fracassados,
porque Jesus tinha morrido. E nessa volta, nós estamos no finalzinho, quando eles já descobrem que Jesus tinha ressuscitado, quando eles têm a conversa com Jesus, e em vez deles permanecerem em Emaús, ou seja, no lugar onde eles iam confirmar que a missão estava fracassada, com a experiência de ressuscitado, eles voltam para Jerusalém, se reúnem com os outros discípulos e, desesperados, ofegantes, começam a contar a experiência que eles têm. Para a surpresa dos apóstolos que já estavam assustados com a ressurreição de Jesus, Jesus entra no lugar onde eles estão. E os discípulos de Emaús nem mal terminam de explicar o que se passa. E aí Jesus entra e diz o seguinte: a paz esteja convosco. Em outras palavras, Jesus diz assim: a paz tem que reinar em vocês. Uma morte não pode mudar os sonhos. Olha que belíssimo que Jesus fala. A paz esteja com vocês logo depois que ele ressuscita. E ele deixa muito claro, olha, não desanimem, a morte não pode fazer com que a gente deixe de sonhar. E é muito comum isso. Às vezes morre algum parente muito próximo, filho, esposo, esposa. A pessoa para. Acabou. E Jesus deixa muito claro, a morte não pode fazer a gente deixar de sonhar. É preciso continuar sonhando. A nossa missão permanece. As coisas acontecem. A vida vai se renovando e a gente vai se reencontrar, né? E Jesus continua dizendo que os verdadeiros sonhos, a verdadeira missão, nunca pode nos trazer dúvidas no nosso coração. Porque é interessante, né, o discurso que Jesus vai fazendo nesta sala. À medida em que Jesus vai falando, vai pedindo para eles tocarem nas feridas dele, até pede um peixe, né, para comer com eles, para mostrar que ele estava ressuscitado. À medida em que ele vai fazendo isso, ele vai percebendo que os discípulos ainda estão atônitos, que ainda têm dúvidas no coração. E ele deixa muito claro, né? Os verdadeiros sonhos não podem ter dúvidas. A gente só vai conseguir lutar por um ideal à medida em que no nosso coração a gente não tenha dúvida nenhuma sobre o nosso ideal. E aí que acontece a verdadeira ressurreição na nossa vida, né? Então, Jesus, no Evangelho de hoje, ele vem nos abrir a inteligência. A morte para nós não é um ponto final. A morte para nós é apenas uma vírgula, para depois a gente continuar a nossa história no céu. Então, que Deus nos abençoe e nos ajude a entender isso. Vamos agora ficar em pé e vamos apresentar ao Senhor as nossas orações.